pessoal, está começando mais um KSI em Trânsito. Esse é o episódio número 6. E hoje temos aqui a ilustre presença do Júlio Casas, o Mário Moreto, da nossa cobrança, e o Gustavo Toso, do nosso seguro. Olá. Então, quero convidar o Júlio a contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da experiência do mercado imobiliário, dar uma introdução, e a gente vai discorrendo com as perguntas depois. Seja bem-vindo. Ô Marcos, é um prazer para a gente estar participando, principalmente porque nós somos parceiros, né? E a gente está muito feliz com o seu trabalho, o seu desempenho no produto que você nos oferece, na parceria que você oferece para a gente dentro dos produtos na área imobiliária. Inclusive o Dr. Mário aqui, que a gente falou, o Gustavo, que são fundamentais aí no desenvolvimento do nosso negócio imobiliário com bastante eficiência. E, claro, contar um pouquinho da gente. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. A nossa história começa em 1985, né? Nós já estamos com 40 anos de mercado. Eu comecei ainda sem carteira de motorista na época. E já tínhamos feito venda antes de ter a carteira de motorista. Eu fui de carona com o meu cliente. E eu falo para o corretor que, às vezes, você não ter a mobilidade não é objeto de você não vender. Porque eu fui de carona com o meu cliente e eu consegui ter sucesso em vendas, gostei muito, me preparei fazendo direito, fazendo contabilidade para entregar para o nosso cliente uma performance diferenciada na transação imobiliária. Não só o negócio, mas na segurança do contexto todo que envolve o negócio imobiliário. E assim nós seguimos até conseguir montar nossa sede e inauguramos o escritório em 1992, mudamos de sede em 2010. Em 2010, nós fomos para uma sede maior, 4 vezes maior do que a sede inicial, e hoje nós temos lá uma área de 2.000 metros quadrados, sendo 1.300 metros de estacionamento, 600 metros de escritório, mais ou menos 65 pessoas que estão conosco compondo a Júlio Casas Imóveis. Então, esse é um pouquinho da nossa história. Estamos atuando em Sorocaba, Votorantim, Salto Ibirapuera, temos uma outra loja em Itapetininga, só vendendo lançamentos, e temos outros projetos também em desenvolvimento. E estamos aqui em Ribeirão Preto, vivendo essa experiência boa com vocês aí. Que legal, Obrigado, seja bem-vindo aqui, Júlio. Obrigado. A gente percebe, Júlio, a sua decisão lá no mercado imobiliário de trabalhar com alto padrão, né? O que levou a vocês tomar essa decisão? Olha, nós lá atrás tínhamos uma visão de que o corretor ele não era um intermediador, ele era um pouco de especulador imobiliário. E a gente via que o corretor ainda tinha um estigma de ser mal visto em razão dessa prática dele, né? Porque como ele detém informação, ele usa a informação como bem quer. O nosso propósito na época era fazer um relacionamento mais aprofundado com as pessoas. Por isso que eu fui fazer direito, por isso que eu fui fazer contabilidade, para dar para as pessoas o devido suporte. Porém, o que a gente mais prezou era o relacionamento de longo prazo. E a gente sabia que ia demorar um pouquinho até conseguir constituir uma certa credibilidade de mercado, mas o relacionamento de mercado, ele dava para a gente uma devolutiva muito boa ao longo do tempo. E aí, todo cliente bem atendido tinha uma indicação. E a credibilidade fez com que pessoas de mais alto nível confiassem naquilo que a gente falava e naquilo que a gente orientava como transação, como segurança jurídica e até como viés contábil, que muitas vezes alguns profissionais não esclareciam diretamente ou não tinham experiência de esclarecer isso na área imobiliária. E nós trilhamos por esse caminho. Vimos uma lacuna no mercado, onde ninguém tinha uma entrega especial ou eficiente, que às vezes o negócio imobiliário não é só a venda, Marcos. É também o que você engloba, porque uma venda mal feita, ela dá muito mais trabalho do que você continuar com o seu imóvel. E uma compra também mal feita te dá tanto desgosto que você desacredita do mercado imobiliário. E a gente queria mover isso de forma diferente. E aí a gente constituiu nesse viés que ninguém atuava de forma comprometida, de forma responsável. Não vou dizer responsável, porque todos são responsáveis, né? Mas de forma duradoura. Nós quisemos ir por esse caminho, do comprometimento e principalmente da entrega. Então eu falo para os meus corretores até hoje, se você não tem o viés de ser serviente, você não serve para ser corretor de imóvel.
porque o corretor de imóvel é aquele que atende, é aquele que socorre, é aquele que entrega, é aquele que resolve o problema do cliente na compra, na venda, no resultado, na limpeza, no portão, na chave do cadeado, em qualquer setor. A experiência, né, Na Júlio? experiência, na visão de mercado, né? Aí vem o outro lado, visão de mercado. Então, tudo isso é muito importante. É. E eu acho que além da experiência também é o que eu acho que você está traduzindo assim, seria ser autoridade no que faz mesmo, né? Buscar mesmo conhecer, cercar o vendedor, o comprador também, de todos os cuidados, né, oriundos ali da negociação mesmo, né? Tudo que envolve, né? Isso é autoridade, né? Exatamente. O corretor, para ele poder atender determinado produto no mercado, ele precisa conhecer profundamente aquele mercado. Nós, por exemplo, lá em Sorocaba, participamos de várias pesquisas de mercado. Então, quando vinha uma construtora, o que nós gostamos de fazer lá é de participar também da concepção do produto. Tem produto que, se lançar em determinada região, tanto de Ribeirão quanto de Sorocaba, não vai ter o sucesso de venda se você colocar o produto adequado na região correta. Então, nós participamos muito disso. E a gente atendia a ponta e sabia o que cada cliente queria em cada ponto da cidade. Essa informação levada para o empresário, para a construtora, para o loteador, fazia toda a diferença. E a gente trocava isso por ter uma exclusividade de venda do produto. E claramente falava assim, você tem sorte de vender o produto. Eu falei, não, a gente constrói o produto junto. Mas aí tem um compromisso, né, de você esperar, de você dar participação de informação de mercado ao longo, né, para isso, da concepção do produto e outras coisas mais que compõem todo esse negócio aí. Que legal. Bacana. E a Júlio Casas sempre operou no mercado de venda e locação, ou um foi dependente do outro? Como que surgiu? Nós começamos no mercado de venda. Aí, a pedido de alguns clientes, tem até uma história interessante. Opa, a gente adora uma história. Quando que foi? Acho que foi em 88. Tinha um cliente nosso, ele falou, Julinho, porque lá em Sorocaba as pessoas me chamam de Julinho. E aí falou, Julinho, a gente não consegue achar você. Onde você está? Você precisa abrir um escritório. Eu falei, eu não tenho segurança ainda para abrir meu escritório, preciso ter uma sede. Eu não posso pagar aluguel, o corretor não sabe se vai vender o mês que vem ou vai vender. Então, eu precisava ter essa segurança. Ele falou, não, mas você tem que abrir um escritório. E ele me ficou perseguindo por 1 ano, pedindo para abrir um escritório imobiliário. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu preciso realmente abrir um escritório imobiliário. E quando eu abri o escritório imobiliário, eu vi a mudança que isso gerou no negócio. Inclusive, eu aluguei o telefone, né, dele, porque eu comprei o imóvel, mas aí eu não tinha dinheiro para comprar o telefone. Então, daí, eu paguei aluguel do telefone. Cobertor curto. Há pouco tempo eu estive com ele novamente e falou, mas você me pagou aquele telefone? Eu falei, eu acho que paguei. Porque você está me cobrando uma ideia de que a gente fez negócio há 34 anos atrás, então provavelmente, né, tá tudo bem. Mas brincadeiras à parte, você veja que sempre tem um pedido do cliente. E assim foi. Nós montamos o escritório, e era eu e uma secretária só, depois nós fomos incorporando pessoas ali e estruturando departamentos dentro da empresa, na própria área de vendas, porque tinha a pessoa que faz a placa, que faz o contrato e montando toda a estrutura. E aí começou a ter pedidos para fazer locação e administrar a locação. E aí a gente ganhou notoriedade, porque como o jurídico ficava dentro da minha empresa, a gente não esperava o processo correr no rito normal. Nós íamos toda semana dar acompanhamento e fazer o processo andar. E a gente começou a ter sucesso nisso. E aí começou a vir gente para locação. E é interessante que eu entrei no lançamento só em 2012. Depois de... Eu abri escritório em 92 e fui entrar no lançamento só em 2012. A locação começou, então... A locação eu devo ter começado em 94, 95, mais ou menos. Foi bem no início mesmo. Bem no início. Também, né? Porque a venda está muito ligada, né, à locação. Como a gente trabalhava muito... E vice-versa também, né? Sim. Quem vende quer reaplicar. Quem compra quer alugar, muitas vezes. Então, você tem que dar o suporte de A a Z para esse cliente. E nós entramos no lançamento só em 2012. Você vê que as coisas... E entramos também por pedido. A gente não tinha
como a gente estava muito estruturado e satisfeito com o resultado que estava tendo nas áreas já que atuávamos, nós não víamos a necessidade, e aí eu não gostava muito, estava até falando um pouquinho aqui antes da gente começar, né, Marcos, sobre conceito de empresa e método de trabalho. Então, nós não gostávamos muito daquela pluralidade de gente num determinado showroom de vendas, onde você não conseguia dar um comprometimento adequado para o empreendedor e você não conseguiria aplicar as estratégias na tua equipe porque elas dissolveriam com as outras equipes. Tá. Então, a gente não gostava muito desse formato. Mas o mercado veio se ajustando, né? E hoje nós temos lá a área de lançamentos na Júlio Casas Imóveis trabalhando com exclusividade dos produtos que nós vendemos. Nós não trabalhamos sem exclusividade. Nós trabalhamos só com exclusividade. Isso foi uma conquista muito boa que nós iniciamos lá em 2012. Então, para você ver as etapas que foram sendo construídas ao longo né? da nossa história, né? E teve alguma grande referência, assim, para você iniciar nesse mercado lá atrás, em 88, né? Eu comecei... Quando nós fomos para o mercado, eu comecei num escritório de um amigo do meu pai. Eu era captador desse escritório. Que legal. Então, meu pai tinha uma lanchonete no centro, então trabalhei em balcão de lanchonete dos 11 aos 17 anos. E quando aos 17 anos essa lanchonete encerrou a atividade, eu e meu pai fomos trabalhar nesse escritório. Meu pai foi de corretor e eu fui de captador. Na época era promotor de vendas. Eu achei muito bonito, lindo o nome, promotor de vendas. Eu ia promover venda dos imóveis, né? Então eu saía batendo de porta em porta. E aí, naquele tempo, eu fiz um planejamento. O meu primeiro planejamento era dentro de um mapa da lista telefônica, onde eu setorizei os quarteirões que eu ia atuar durante a semana e ver quanto eu ia captar. Olha que legal. Já tinha Estratégia. uma estratégia, né? Que hoje a gente tem imobiliárias por todo o Brasil, a gente vê que muitos batem a cabeça ainda para poder montar uma estratégia de captação, ajustar o time, e isso já vem de berço aí, vamos dizer. A gente não saía na rua à toa, né? Eu não tinha tempo. Eu precisava ganhar dinheiro, eu não tinha tempo para ficar indo no lugar incerto e não sabido. Eu precisava de uma direção muito boa e eficiente. A gente sempre pensou assim. Então, nesse sentido, eu vi quais eram os anúncios que davam melhor resultado, e aí eu ia captar naquela região. E aí eu tinha sucesso. E era uma época também que não tinha tantas opções assim, né, como hoje, né, que você tem redes sociais, você tem internet, você tem WhatsApp, você tem facilitadores, né, para... Então, hoje é uma delícia, né? A lista E telefônica. isso, na época, Júlio, você organizava o que? Era em pasta? Você tinha algum software? Como Não. foi essa... Nós tínhamos as fichinhas dos imóveis, era tudo manual. Eu até tentei, uma época, datilografar tudo isso, mas não dava para fazê-lo, né? E era na caneta mesmo, você tinha as fichinhas, tipo um Cardex, que era antigamente. Então, você tinha as fichas, eu tinha um caderno onde eu anotava tudo, não tinha computador, logicamente, né? Então, eu tinha um caderno que eu anotava tudo, eu dividia o caderno em colunas, eu comprava aquele caderno quadriculadinho, e eu dividia nas colunas de interesse e valores. Então, eu já fazia meio que um organogramazinho ali, de Excel, vamos dizer assim, bem primário, e eu colocava isso. Tanto é que tem alguns casos interessantes. Você está me perguntando isso, eu estou lembrando de um caso. Eu tinha um terreno, eu tinha um terreno que eu peguei para vender na esquina de uma rua da Travessa da Washington Luiz de Sorocaba. Daí, eu peguei esse terreno, no outro dia eu coloquei placa no terreno de vende-se. A cliente me ligou, 8 horas da manhã, e desesperada que o terreno era dela, que o sonho da vida dela era comprar esse terreno que nunca esteve à venda. Olha só. Então eu peguei o terreno num dia, coloquei a placa no mesmo dia, e no outro dia eu tinha um cliente às 8 horas da manhã querendo comprar o terreno. Prazo recorde. E nessa época, em Sorocaba, era comum fazer isso ou não? De pôr placa nos terrenos? Era comum. Era comum. Era comum. Mas olha Mas só que interessante. Alguém ter essa sacada. Faltava ali, agilidade de mercado. E aí eu tive um outro caso que foi muito interessante. Um cliente me deu um terreno para vender. Era acho que umas 5h30 da tarde. Eu lembro bem porque eu fui, o Cruzeiro do Sul, que era o jornal que a gente anunciava,
fechava às 6 horas. Eu fui correndo para o jornal para fazer o anúncio do terreno. Mas aí eu peguei esse caderno meu e fui olhando todo mundo que queria terreno naquela região. Então o caderno tinha o nome, o local de interesse, valor e umas 4, 5 colunas só, ali bem direcionadas. E aí eu liguei para o cliente. Falei, olha, entrou para mim aqui, hoje, um terreno assim. Ele falou assim, eu vou lá ver agora. Ele foi à noite ver o terreno. Eu vendi o terreno em menos de 24 horas. Quanta agilidade. Que legal. É. Então tem muito caso de sucesso. Tem um outro caso que é um caso que eu gostaria muito de falar, que é o caso do quando você constrói a sua idoneidade. Quando você pratica atos sérios, transparentes e honestos. E o corretor, ele é o cara que leva a informação de uma ponta na outra, então ele não pode criar distorção na informação. E aí nós tivemos um caso assim. Eu tive um cliente que foi buscar, eu lembro bem, terreno no Jardim Europa, e aí, andando no que eu tinha de estoque, ele não gostou de nenhum, mas a gente parou assim por um acaso e falou, esse terreno aqui é o terreno ideal para mim, Júlio, só para você ter como exemplo e procura isto para mim. Eu falei, ok. Aí eu peguei aquele terreno e fui achar o dono. E eu achei o dono do terreno em São Paulo, que era dono de uma editora. Consegui o contato dele na época, liguei para ele e ele falou assim, quanto vale o terreno? Eu peguei e falei assim, o seu terreno vende por uns 10 a 11 mil reais. Que ano que era? Reais hoje eu estou falando, mas putz, que ano que é? Deixa eu ver. Foi antes de eu montar meu escritório. Acho que foi 88. Aí é cruzado. Nem lembro Mas que era moeda muito, era. era muito Real, dinheiro na Mas- época. Mas É. enfim, mais para Só vamos- entender ali. Só vamos Só pra colocar esse contextualizar. número aí para Sim, contextualizar. Legal. E aí ele falou assim, é isso? Pode vender o terreno. Aí eu peguei o cliente e falei, sabe aquele terreno que nós paramos em frente? O exemplo? Está aqui. Eu estou com ele disponível. Nossa, então faz o seguinte, eu tenho um carro que era um Fusca 78, isso eu lembro bem. Então. Eu lembro até da placa, era 5158 da Ó, plaquinha marcou do mesmo, Fusca. hein? Eu tenho um Fusca por R$ 1.500 e o resto eu dou à vista. Aí eu fiz a proposta para o senhor lá, proprietário, que isso eu não lembro o nome. Daí ele falou, tem um problema. Eu não passei a escritura do terreno até hoje. O loteamento tinha 40 anos. E aí eu fui atrás do loteador. O loteador tinha 85 anos, estava vivo e ele ainda assinava as escrituras. Então eu resolvi toda essa questão burocrática, deixei tudo em ordem e vendemos. Aí no dia de escriturar, veio o senhor proprietário do imóvel, teria as certidões, logicamente, né, toda a parte jurídica a contento. E aí veio o comprador, pagou, fez o cheque separado, que na época era cheque separado administrativo para o proprietário, cheque da minha comissão e o Fusca lá a gente pegou. Daí eu peguei o cheque da comissão, agradeci, aí eu perguntei para o senhor, falei, como é que o senhor veio sozinho? Eu vim sozinho, como é que o senhor vai fazer para Retornar. levar o carro? Ele falou, não, o carro é seu. Ó, Como assim, né? Mas como, meu? O carro é do senhor, está aqui no negócio. Não, eu vou te dar o carro. Eu falei assim, mas por quê? Eu já ganhei minha comissão. Por não ter honestidade. E de Eu resolver tive uma também pessoa- um problema, né? Não, mas ele teve uma pessoa do mercado de confiança dele que ele mandou de São Paulo para Sorocaba e o cara falou que o terreno dele valia R$ 3.000. Ele falou, você me deu 3 vezes o lucro do que eu achava que valia meu terreno. Olha que legal. Isso não tem preço. Boa sorte com o carro. Aí eu tive que ir embora com o carro. E olha que legal. Quando eu vendi o meu carro, que eu tinha um carro na época que tinha 1 ano só de uso, para comprar a casa no meu escritório, eu fiquei andando com esse Fusca. 1 ano quase. Então, em 1989, eu fiquei andando de Fusca 78 para comprar a casa onde foi meu escritório, que foi presente desse meu cliente. Então, são histórias boas, né? São atuações e histórias assim, né, que moldam o caráter, né? E isso levou a gente a sempre praticar o ato muito sério no negócio imobiliário. E aí, cada vez mais que a gente fazia negócios, o alto padrão buscava a gente. Porque esse tipo de conduta, os corretores, em geral, não olhavam esse mercado. E a gente enxergou essa lacuna de negócio nesse mercado.
E a parte financeira vem como consequência, obviamente, né? Sempre, né? Mas é de forma duradoura, né? Logística. E nesse momento, Júlio, quando que entrou a tecnologia? Quando que foi um ponto determinante para Júlio Casas falar, poxa, se a gente não se modernizar, se a gente não digitalizar a informação, nós vamos começar a ficar para trás? Acho que o primeiro 286 que nós compramos, Olha, que eu lembro que eu paguei $2.000 no 286, que era um monte de dinheiro naquele tempo. Eu comprei um 286 porque não tínhamos mais condições de ficar fazendo fichas porque o volume tinha aumentado. Então, quando a gente tinha já 4 corretores, um administrativo ou 2 administrativos, não lembro, mais secretária e a sede, nós precisamos investir em um 286 para imprimir os contratos e fazer todo o cadastro. Mas ainda era feito no Excel, né? A gente usava, não tinha sistema. Ou talvez a gente não tinha condição até de comprar um sistema, e a gente veio usando assim, precariamente, até que depois a gente montou uma rede dentro do escritório com um servidorzinho local e 4 estações, começamos a fazer locação, deve ter sido aí nessa época de 95, mais ou menos, e aí a gente começou a investir e a gente contratou um primeiro sistema lá do Rio de Janeiro, que até contei para você. sim. E aí nós viemos evoluindo. Mas nós sempre fomos uma empresa de vanguarda. Então, nós fomos a primeira imobiliária em Sorocaba a fazer publicidade institucional. Então, a gente parou um tempo de anunciar produto e começou a anunciar serviço. Isso foi um diferencial para a gente. Nós fomos a primeira empresa a colocar a placa de alugado e vendido, mostrando o que estávamos fazendo dentro do mercado imobiliário. Nós somos a primeira empresa a fazer avaliação dos imóveis e fazer comitê de avaliação para dar conhecimento de mercado para os proprietários. Não queremos questionar a razão de quem sabe ou quem não sabe, mas queremos dar a ele a informação do entorno, dar para ele o conhecimento daquela região, por que aquilo vende por 10 e por que não vende por 15 e por que não vende e não deve vender por 8. Então, nós dávamos esse conhecimento a ele para ele ter a tomada de decisão. E aí, com tudo isso, era humanamente impossível fazer sem tecnologia. E aí nós sempre fomos buscar a tecnologia. Tanto isso é latente, quando veio a pandemia, nós já tínhamos, desde 2018, toda a imobiliária digitalizada. Nós não tínhamos mais, aliás, nós tínhamos uma dificuldade do nosso cliente aceitar a assinatura digital. A pandemia nos ajudou a implementar finalmente meio que toda a obrigatório, tecnologia. né? Isso. E hoje, né, tecnologia é fundamental. Nós éramos dependentes da mídia escrita. A gente tinha que patrocinar revistas, jornais, festas. Nós patrocinamos a festa da Sociedade Médica por acho que 10 anos, né? E a tecnologia veio cada vez mais. E era um desejo nosso. É aquilo que eu falei uma vez para você. Eu queria fazer igual o garçom. Faz o pedido aqui e já sai lá no setor onde ele tem que colocar a placa. E a tecnologia ajudar o corretor a se manter vivo no mercado e não depender mais da sua memória de um ou outro negócio. Do papelzinho dele, do anotaçãozinha. Lembra dos corretores antigos, bolso cheio de papelzinho? Então, É isso aí. pois é. Muito legal, uma época muito bacana. A gente percebe que mudou, né? A tecnologia veio mudar muitas coisas, mas o conceito se traz desde lá do passado. Você tem que ter agilidade, você tem que ter transparência, você tem que ter informação do produto. E hoje com uma dinâmica muito grande, porque seu cliente, às vezes, sabe muito mais que muitos corretores, né? Ele já está lá muito mais municiado que muito mais corretores. É verdade. Então, se percebe uma insegurança do lado do corretor, ou ele não tem dados suficiente, é muito simples para ele dar 1, 2 cliques e está no seu concorrente ou está em outro lugar, né? Então, essa dinâmica do mercado de hoje, acho que pressiona as imobiliárias para cada vez mais buscar agilidade, transparência, um serviço mais rápido e softwares como o nosso, o KSI, que consegue evoluir junto com o mercado, né? Porque
como você falou desse seu primeiro sistema, provavelmente ele deve ter sido construído em DOS, naquelas linguagens Era DOS. tela preta lá, Era DOS. que dá até medo. Para fazer uma mudança era totalmente inviável, e hoje, com a dinâmica que tem, ficou muito fácil, né, de a gente bater um papo igual a gente está promovendo esse network aí entre a Júlio Casas, a Lago e outras imobiliárias, para poder compartilhar conhecimento e para trazer o melhor para o seu cliente, né? Isso sempre a gente... E mais que isso, né? Você traz uma eficiência para a gente, Marcos, e a gente fica muito feliz. Eu acabei de elogiar você ali no almoço, pelo ecossistema que você está criando. Então, quando você cria solução imobiliária, que a gente diminui a quantidade de prestadores internos, colaboradores, para resolver questões que você criou dentro do seu ecossistema, com informação aprimorada, imediata e constante no sistema, isso é inigualável. A gente precisa disso, porque sempre que não está no ecossistema, a informação se perde. E a gente tem dificuldade depois de entregar isso para o cliente. Hoje a gente consegue fazer... O meu desejo na época, quando eu vi uma dessas grandes magazines entregar, olha só, a compra foi aprovada, e ter aquela esteira, o meu desejo era construir essa esteira. Eu falei, nossa, já pensou quando eu tiver, o seu imóvel foi visitado? Já pensou quando eu tiver, o seu imóvel tem proposta? Já pensou quando eu tiver, o seu imóvel está recebendo os documentos? Já pensou quando... Nossa! Vivo, né, Júlio? O seu aluguel foi Isso creditado mim, na conta. Isso para a gente seria sabe, a virada do jogo. E a gente teve isso. E hoje a gente tem mais do que isso. Você tem o proprietário com acesso total em todas as ações, em todas as transações, em todas as conversas que participam do negócio dele. E isso dá para a gente muito mais autonomia, inclusive. Parece que não, mas fala assim, mas se ele souber tudo que a gente faz, o serviço perde valor. Não, dá credibilidade. Exatamente. Ele vai acreditar que você realmente está sendo eficiente no serviço que presta para ele, não tem o que esconder. Né? Eu acabei também de elogiar o Dr. Mário aqui, na eficiência que ele teve num contrato nosso, fazendo a cobrança de um cliente que vinha se arrastando há um tempo. Eu falei, nossa, você conseguiu lá, parabéns, hein? Ó, gostei da sua eficiência. Foi ou não foi, Dr. Mário? Foi, é verdade. Pode falar que foi. Foi. É isso aí. Nossa, que bacana. E Júlio, é uma questão de entender também, né, que o maior concorrente, né, da imobiliária não é a outra imobiliária, né? Não. Ainda é a venda direta, a locação direta, né? E esse ecossistema que você se referiu vem fortalecer o setor imobiliário, e não o contrário, né? Porque vender imóvel, comprar imóvel, alugar imóvel é uma necessidade do dia a dia. As famílias estão crescendo, os filhos estão saindo de casa, ou alguém acaba falecendo, precisa de um imóvel maior, menor, precisa de 2 imóveis, 3 imóveis. Quem tem mais imóvel precisa alugar, precisa fazer renda. Sim. Então, onde ele vai confiar esses negócios, se não numa imobiliária transparente, numa imobiliária com processos, numa imobiliária informatizada, numa imobiliária que ele possa realmente depositar todo esses imóveis, esse dinheiro que ele demorou uma vida, às vezes até mais de vida, né? Às vezes vem herdando, né? Vem de pai para filho. Às vezes é o único bem da vida. Às vezes é o único bem, exato. É um então, patrimônio. A gente percebe que muita imobiliária está preocupada com o concorrente imobiliária. E ainda hoje, você até me trouxe um número dos bastidores, né? 70% das negociações imobiliárias ainda é direta, né? Ainda é do proprietário. Então, o maior concorrente da imobiliária não é outra imobiliária. Não é. E como que a Júlia está se comportando para poder enfrentar esse desafio? Eu estava esperando essa pergunta sua, para responder a pergunta dele mais diretamente. Levantou para cortar, legal. Então, quando o Marcos me perguntou por que você foi para o alto padrão, e eu respondi algumas coisas, e eu estava esperando uma pergunta que me levasse a esses números, ou que eu pudesse responder com esses números, é o seguinte, a gente sempre acompanhou as pesquisas e os números. Nós tínhamos relato, desde o primeiro dia que abriu a Júlio Casas Imóveis, eu tenho lá ainda as planilhas de todo mundo que ligou, o assunto que ligou, a hora que ligou, para quem foi passado, nós temos tudo isso manuscrito. Nós temos muitos arquivos disso. Então, a gente sempre foi sistêmico. Nós sempre tivemos esse viés. E lá atrás,
como eu gostava muito dessas pesquisas e desses números, nós já tínhamos o número, eu não sei se mudou hoje, mas que os corretores não atendiam 23, eles atendiam 23 a 28% só dos negócios que eram realizados no mercado imobiliário. E eu fui trabalhar no alto padrão porque tinha os outros 70% que ninguém atendia. Eu falei, eu não quero ficar concorrendo com o Mário da imobiliária A ou com o Gustavo da imobiliária B. Eu quero aquele fatia de mercado de 70% que ninguém atende. Era essa fatia que eu queria. Só que para atender essa fatia, eu precisava ter uma outra formação. Eu precisava ter uma formação mais nivelada, universitária, no mínimo, para poder estar falando. Conhecimento de mercado, no mínimo, para poder estar atendendo. E aí tem 2 itens, né? Um é esse, que foi o que norteou a gente para isso, e o outro também é o que hoje, por toda essa necessidade, é o número de fraudes que acontece no negócio imobiliário. Verdade. Então, mais do que antigamente, que era mais difícil fraudar, hoje, com a digitalização, acaba tendo um pouco mais de... Eu não vou dizer que é assinatura digital, nada disso. A fraude não acontece aí. Mas a fraude acontece pela velocidade. É só isso. O documento continua sendo o mesmo, o tipo de fraude de 1900 e bolinha é o mesmo tipo de fraude de hoje, só que a velocidade mudou da coisa. Então, o que é importante nesse mercado, e o sistema ajuda, a gente até estava hoje lá na Lago falando que eles precisam da foto junto com a identidade da pessoa, que tem que ter determinadas coisas para constituir o próprio KSI e a veracidade daquele documento. Você veja quanto isso é importante para a gente. O quanto isso é importante. Então, essa pergunta sua está respondida desse jeito. Os corretores não se atentam que a gente não teve a eficiência necessária para gerar credibilidade para atender os outros 70%. E tem um mercado enorme por aí. É mais ou menos igual ao mercado de seguro. Gustavo, você é de seguro. Quanto é que se faz de seguro no Brasil? É uma porcentagem ainda que está engatinhando ainda, né? Não é? É, muito ainda. Eu acho que não chega aí a 20% ainda de todo o potencial que tem, né, nos demais produtos, né? No produto mais utilizado, que é o automóvel, fica abaixo aí de 45%, né, Então, da frota dos veículos brasileiros, né? Que é o que mais que é o produto que mais é comercializado. mais comercializado. Mais comum. É. Então aí tem infinitos outros produtos que ainda está engatinhando. Então né? você veja só A oportunidade quanto que tem de oportunidade no mercado imobiliário. Você sabe que eu tenho um desejo? Vamos chamar que eu sou corretor de imóveis de origem. Tá. Porque desde 17 anos eu gostei, achei que isso é ótimo, então vamos seguir nesse caminho porque isso me atende e me dá satisfação. Ok. Mas a gente quis fazer algumas parcerias para trazer trainee das faculdades e pegar aquelas pessoas que têm o viés da venda para mostrar a elas o quanto é possível se ganhar sendo corretor de imóveis. Quando eu comecei, o corretor de imóveis não era uma profissão. Era aquele cara que não deu certo em muita coisa, ele acabava indo para o mercado imobiliário por um oportunismo. Ou a última opção. Ou a última opção da vida, né? Hoje não. Hoje o cara tem que ser um profissional. E aí isso mudou muito. E eu fico muito grato, porque quando uma imobiliária é concorrente da outra, não é. Primeiro que tem todo aquele mercado que ninguém atende. E segundo que tem mercado para todos. O erro das imobiliárias pensarem que são concorrentes é porque elas acabam diminuindo o potencial de ganho delas mesmas. Atrapalha o próprio mercado de atuação. Atrapalha. Né, Atrapalha porque tem um leilão de valor de prestação de serviço. E isso abaixa o nível, né? Abaixa o nível. Porque quando vamos falar de taxa de locação, né? Se trabalha com fica uma briga de ter a menor taxa de locação, obviamente você vai diminuir a qualidade do serviço que vai prestar ao cliente, né? Então, para quem que é bom isso, né? Para o cliente. Talvez momentaneamente possa ser para o cliente, mas esse cliente, ao longo prazo, vai diminuindo essa taxa, a qualidade do serviço vai diminuir também, né? Das empresas que não vão conseguir entregar um serviço de qualidade, ter uma equipe qualificada, cobrando uma taxa de administração muito baixa, né? E sabe qual a Porque consequência? não se paga.
E sabe qual a consequência? Qual, Júlio? Mandei para Ele ele. vai fazer negócio direto. É. Ele vai desistir de contratar imobiliárias. Porque o serviço é tão ruim que direto tão ele ruim. resolve melhor. Para que eu estou pagando ainda isso aqui, né? É, Você entendeu? Então, ao invés do círculo ser virtuoso, ele desconstrói. verdade. Toda a razão. Então, se a gente não tivesse credibilidade nos remédios, nós íamos tentar a cura pelas ervas. E aí ninguém mais comprava nada farmacêutico. Então, e no mercado imobiliário é igual. Só que as imobiliárias não atentaram-se ainda a esse propósito, né? De entregar mais e ver que esse resultado ao longo do tempo ajuda. Eu queria que todas as imobiliárias tivessem o mesmo nível de prestação de serviço e todos os corretores tivessem o mesmo nível de prestação de serviço. Nós ficaríamos norteados, a régua ficaria para cima e a gente fixaria uma tabela de honorários, vamos chamar assim, para todo mundo ter satisfação em trabalhar, entregar com o resultado e uma devolutiva de remuneração satisfatória. Perfeito. E não um leilão de negócio onde eu não consigo daí remunerar para pagar um bom profissional. Aí eu tenho que contratar um profissional mais ou menos. Isso não vai ajudar ninguém. E oferecer uma experiência muito baixa. Diferenciada, né, pro né? cliente, Ô, Júlio, e aí, só puxando ainda um gancho aí nesse assunto, a gente encontra algumas imobiliárias ainda que, por exemplo, o seguro incêndio, né, dos imóveis ali, que hoje boa parte das imobiliárias já aderiram a isso. Mas tem algumas ainda que têm uma resistência e elas ficam assim: se eu cobrar aqui na minha cidade, na minha região, as outras ninguém cobra aqui ainda. Uma cidade menor, às vezes, né? Sim. Aí o cliente vai para outra porque o cara ali não cobra, não exige esse seguro, né? Então a gente vê que ainda tem uma mentalidade apenas de fazer o mínimo possível, né? E não oferecer, agregar serviços, benefícios, né? Não uma questão só da obrigatoriedade, mas também utilizar isso para dar mais segurança, proteger o patrimônio, gerar benefícios, né? Então acho que é mais ou menos nessa linha, às vezes cultural até, né? De algumas cultural, regiões, né? É cultural porque o primeiro que tem que entender isso é o corretor de imóveis. Então, olha só que engraçado, né? Nós nunca tivemos um sinistro de incêndio em Sorocaba. O pessoal do Sul até deu risada, mas como vocês nunca tiveram sinistro lá? No Sul tem mais até sinistro. É difícil também de imaginar, né? A gente tem toda semana tem um... Mas eu tive um em dezembro de 2024. Aí. E na casa do meu sogro ainda. E aí? E aí? E se você não tem? Então, por exemplo, agora ficou orçada uma reforma lá, só de 2 ambientes ou 2 cômodos que lá ficaram afetados pelo incêndio, dá quase R$150 mil. Pois é, né? Então as pessoas não pensam na prevenção. O que nós temos que levar para os clientes? Leve a prevenção. Tudo que é preventivo é melhor do que... Já diz o ditado. O curativo não serve mais. Já pegou fogo, e a família saiu de férias acho que no Réveillon, deixou um ventilador ligado, foi constatado isso em laudo, deixou um ventilador ligado, tinha muito livro no quarto da menina, e eles acabaram, esse ventilador acho que esquentou, pegou fogo, e pegou fogo em tudo. Nossa. Muito papel, Exatamente. combustível. Cortina, Bora. cobertor, né, e etc, etc. Então você veja que interessante. O corretor de imóveis tem que estar atento a todas as exigências e necessidades do negócio imobiliário. E esse é o conceito. Não faça o negócio pela metade. Entregue para o teu cliente. Se ele quer um serviço barato, eu falo para o meu corretor, deixa ele ir para o concorrente. Vai achar em algum lugar. Vai né? achar. Vai achar. E a gente não vai ter... porque o sinistro, a gente não sabe quando vai acontecer. Só que o problema é quando acontece. O melhor seguro é aquele que a gente tem e não precisa usar, né? Porque é onde a gente tem, não precisa usar, que é ótimo, né? Porque quando tem que usar é sempre a parte ruim, né? A gente Mas contrata para não usar, né? De dar a paz pra gente, né? A gente dormir em paz, trabalhar em paz, sem ter esse receio da parte de acontecer algo, que pode acontecer, a gente nunca sabe quando. Exato. Mas pelo menos a gente sabe que a parte financeira, pelo menos, tá salvaguardada. Tem essa resguarda, né? É. Às vezes não total, mas pelo menos parcial. É isso aí. E uma coisa interessante do mercado imobiliário é que
você também não está separado hoje do mercado imobiliário do contábil e do jurídico. Nós acabamos de passar agora por uma aprovação de reforma tributária e é muito interessante, eu queria aproveitar até a oportunidade para dizer às pessoas que têm que se preparar pela transição que vai acontecer agora da implementação de tudo que tem lá previsto na reforma tributária e verificar o que em seus contratos está ou não está sendo perfeito ou finamente acabado para se preservar. Sincronizado agora também, né, Isso. com essa nova... Exatamente. Então, como tem aí uma pequena alíquota que vai mudar o modelo de tributação, pode ser que alguns queiram dar um jeitinho de fazer um contratinho retroativo, né, Marcos? Provavelmente. Pode ser, né? Não vamos dizer que vão fazer, mas o brasileiro adora um jeitinho. Daí, vai ser questionado. Como é que a gente prova que aquele contrato foi ou não foi assinado em determinada época? Com reconhecimento de firma. Então, todas as imobiliárias reconhecem firma de todos os contratos? Não. Dr. Mário responde. Tá aí uma dica importante, hein, pessoal? Todas as imobiliárias fazem assinatura digital com certificado para ter isso organizado, para ter isso documentado lá. Isso eu posso até falar, 90% não. Então, aí, lá na frente, quando ele for escolher o regime tributário desse negócio, como é que vai ficar? E como é que ele vai se defender? Então, você veja que o corretor de imóveis hoje tem que estar atento até à questão tributária para orientar o seu cliente. Sim. E o sistema tem que estar... o que eu falei de ecossistema, né, Marcos? O seu sistema está integrado com uma assinatura digital. Isso nos dá um baita de um conforto. Inclusive com um certificado da imobiliária para ter uma assinatura que é reconhecida como se fosse em cartório, né? Perfeito. Não simplesmente digital, né? Então, olha só o que a gente falou de ecossistema, olha só o que a gente falou de credibilidade, olha só o que a gente falou das inovações, olha só que está aqui o Dr. Mário, que é o jurídico, e tem muito viés da advocacia preventiva, porque não adianta fazer um contrato que você não tenha saída, ou fazer um contrato que tenha, vamos chamar de ato falho, uma cláusula ineficaz. Adianta, Dr. Mário? Não. Contratão bonito, cheio de coisa que não serve para nada. Então, E atuar só na hora da inadimplência, por exemplo. Tem que ser, obviamente, na hora da negociação inicial. exatamente. Exatamente. Aí, né? Exatamente. E a gente é muito feliz com a Júlio Casas, porque a gente, estando em Ribeirão e a Júlio Casas estando em Sorocaba, ainda assim isso não é objeto, não é um óbice para prestação de serviços, né, de qualidade, da gente executar a cobrança através do KSI Cobrança. A gente consegue, junto com a equipe do Júlio, que é indispensável para executar esse serviço, a gente consegue manter a inadimplência lá em patamares super reduzidos. A clientela do Júlio é uma clientela diferenciada, um aluguel médio bem acima da média de Sorocaba. São aluguéis altos, né? Então, a abordagem a esses clientes tem que ser uma abordagem pré-combinada com a equipe da Júlio Casas, porque Perfeito. a gente tem uma identidade com as imobiliárias que a gente faz a cobrança, e com a Júlio Casas não poderia ser diferente. A gente consegue lá na Júlio trazer valores, retornar para a imobiliária valores que fazia tempo que estava na rua, né, Júlio? Sim. E de uma forma preventiva, como o Júlio aqui nos exemplificou. Porque a nossa estratégia de cobrança é evitar o fórum. A gente consegue, através de muita prática de mercado, ter uma conversa com o inquilino, com a garantia, e reverter a situação de uma inadimplência para uma adimplência. Perfeito. Porque, nesse momento, Júlio, a gente aproxima o proprietário do inquilino, do garantidor, para poder mostrar para eles as consequências da manutenção daquela inadimplência. Exato. Que no final do jogo, aquilo vai custar muito mais
do que um acordo, um parcelamento, resolver imediatamente aquela situação. Que às vezes a pessoa fica inadimplente até por desconhecimento, né, Júlio? Então, na Júlio Casas, a gente consegue fazer esse trabalho aí, vem fazendo com muito êxito. E mais do que isso, você vem fazendo outras coisas com a gente que a gente está muito feliz. Você vem fazendo para a gente, dentro do ecossistema, você vem fazendo para a gente um trabalho de aprimoramento de cláusulas. Não adianta também você ter alguma coisa que não está prevista em contrato e amanhã você ter a surpresa e dá para o advogado, doutor, resolve para mim? Fala, Júlio, não dá para resolver, não está previsto. Né? Então, o aprimoramento de cláusulas, o contrato feito dentro do sistema, as informações sendo corretas e sendo verificadas pontualmente para não ter fraude, a assinatura com certificação digital, você ter uma vistoria dentro do próprio ecossistema, né, que nós estamos conversando hoje, Marcos, para você ter essa segurança também da prevenção daquilo que se pode ter de defeito oculto no imóvel que não está relatado ali. Coisas, eu também falei lá para o pessoal da Lago de uma locação que nós fizemos, que tem vistoria de telhado, a Júlio Casas Imóveis, e aí deu a primeira chuva, um aparelho que o cara tinha dentro da casa dele, foi danificado, custava parece que R$120 mil o aparelho, e aí nós provamos pelo vídeo que o instalador da antena da casa, lá uma parabólica, na época que ele pôs, porque ele precisava de uma internet Y, deixou telha aberta, e não foi culpa do proprietário. Então, nós tiramos uma responsabilidade da gente, do proprietário, e mais, você entrega esse resultado para o proprietário. O dinheiro é do proprietário, não é nosso, doutor Mário. Então, a eficiência do trabalho, a agilidade do trabalho, é tudo que a gente precisa para continuar essa trajetória de credibilidade. E não ir para um judiciário que a gente sabe que hoje em dia é moroso. O judiciário não é mais... ele é amigo do devedor. Infelizmente. Infelizmente. Ele não é nosso amigo no sentido agilidade. Ele é eficiente na sua decisão, é eficiente na responsabilidade dos magistrados, de todo mundo que compõe o judiciário, claramente e notadamente. Mas a agilidade muda o jogo. E é isso que a gente está falando, né? De como que a tecnologia pode trazer para a gente agilidade, trazer a informação na ponta, monitorar a informação, inclusive. E isso faz toda a diferença. Então, assim, é muito legal eu ter trabalhado naquela época da caneta e hoje tá trabalhando na época do ponta do dedo no celular, no aplicativo, que eu resolvo tudo com você lá, Marcos. Pois é. Não é diferente? Tudo bem que eu estou tendo que usar óculos, né? Porque o celular ainda não está grande, mas está jóia, está excelente. E aí vem outra coisa muito legal. A questão do que a tecnologia dá para a gente de mobilidade. Então, eu tiro uma semaninha de férias, mas eu tenho tudo ali no meu celular. Eu estou resolvendo tudo ali, acompanho tudo. E aí, se eu precisar falar com o Dr. Mário, eu falo para o próprio sistema. Eu não preciso estar ali parando ou colocando uma camisa para falar com ele, porque os advogados são todos formais, né? Então, a gente precisa estar bem vestido, mas sem problema nenhum. Isso é um ponto importante, Júlio, que eu acho que nenhum software tem essa transparência, não só com o seu cliente, que é extremamente importante, ele saber do que você está fazendo, mas também, vamos dizer assim, dos prestadores de serviço terceiro que você tem, em manter a informação tudo dentro do seu próprio sistema. Unificar então, você tudo, fala né? com o Dr. Mário, e o Dr. Mário fala com você, e essa informação está dentro do seu sistema. Não existe um sistema terceiro, não existe um repasse de dinheiro para um terceiro. É tudo dentro da sua própria plataforma, né? Então, te dá uma segurança e um poder de decisão que é único, que é seu, e a informação é sua, né? Gestão também, né? E isso é muito legal, porque, de repente, fala assim... De repente, o que... Tecnologia. O que você acaba fazendo, né? O que o doutor Gustavo aceitou com o doutor Mário? Eu não sei. E se alguém não colocou essa informação num WhatsApp, ou se... Você não vai achar nunca essa informação. Agora, o sistema resolve, né? Bacana. E aí a gente está muito contente em participar, não só do sistema, mas como dessa era inovadora. E a gente está esperando aí as novidades, né, Marcos? Pra gente Não para, né? Você viu Bastante. na nossa visita hoje que parte da visita eu apresentando novidade para os colaboradores, né? Toda a parte de integração lá com as inteligência artificial,
de forma que elas não precisam ficar lendo todas as ocorrências mais, pode fazer uma pergunta e Perfeito. resolver um tema que às vezes demora 10, 15 minutos. Né? Ontem vocês ativaram, e foi muito legal que a gente ficou na nossa reunião lá com o seu pessoal, vocês ativaram que o cliente agora podia ser CNPJ. Sim, sim. Isso foi excelente para a gente, né? Então, eu vejo que vocês também estão sempre na ponta, procurando estar mais antenado possível. E vamos fazer mais negócios de desenvolvimento aí, conta com a gente, e para laboratórios, testes, ideias, e vamos seguir essa trajetória boa Sem aí. dúvida. A gente sempre busca um parceiro assim que é aberto, porque dentro de muitas coisas que dão certo, muitas outras dão errado, então tem que ter um pouco de paciência no começo, então É verdade. isso acontece. E aí eu queria até te fazer uma provocação, Júlio, tipo assim, para quem não tem o KSI, você que passou por acho que umas 3, 4 trocas de software até Passamos. nos conhecermos, o que você diria para a pessoa que está pensando em trocar, mas está com aquela dor na cabeça, que, nossa, eu tenho que mudar tudo, migrar pessoal, foto, cadastro. Estou com o sistema já aqui há 10, 15 anos, né? Como é que eu vou... A equipe é resistente, né? A equipe não quer que muda. Todos nós somos resistentes à mudança, né? Mas a resistência é o início do fim. Porque você fecha a porta para aquilo que pode resolver todos os seus problemas. Tempos Comodismo. de hoje, né? Esse é um Exatamente. pecado. Então, eu até estava falando com... Nós passamos isso umas 3, 4 vezes realmente. Tem que entender que é benefício. Tem que entender que é evolução. E tem... Opa, batei no microfone. E tem que entender que existem sistemas que só sabem vender uma ideia inicial. E Marcos, Gustavo, Mário, ecossistema, sistema que tem desenvolvimento constante, é muito difícil. E vocês fazem isso para a gente. Vocês trazem para a gente coisas que a gente às vezes nem pensou ainda e vocês vêm lá resolver. Isso é muito importante. Você estar sempre antenado ao mercado. E eu vejo que você anda muito, Marcos, porque você vai procurar isso em todo mundo e você faz uma coisa muito legal, que é coletar a experiência do usuário ponta a ponta. Hoje, na nossa visita da Lago, eu vi isso acontecer. Legal. É uma coisa que, assim, agrega muito pro dia a dia, né? Às vezes você, como gestor, como diretor, você não consegue enxergar 3 cliques a mais que ela dá a cada 5 minutos. Imagina isso vezes 8 horas de trabalho, vezes a semana e o ano inteiro. Né? Eu vou contar aqui uma coisa que vai dar para as pessoas o entendimento disso. Ninguém entendia como é que a gente administrava uma carteira que nós administramos com um volume pequeno de pessoas. KSI. Quando você lembra que a gente ficou conversando um tempão? Nós ficamos namorando aí, negociando um tempão, porque eu estava preparando o campo para a gente poder chegar ao momento. Aí um dia eu liguei para você e falei, Marcos, eu estou com a casa em ordem para eu poder migrar de sistema, porque eu já tinha passado por outras migrações, a gente sabe que é um pouco trabalhoso, mas ela é muito benéfica. Só que nisso eu consegui enxugar no meu time de 16 pessoas para 9 pessoas. Então você sabe a economia que você me deu? Você não sabia disso. Eu não sabia. Fico feliz por isso, né? Poxa. Porque você precisa continuar sendo competitivo, né? Você precisa... Então, eu preciso, e todo empresário vai pensar, você precisa aumentar teu faturamento, diminuir teu custo, aumentar tua margem e prestar um serviço melhor. Então, a gente conseguiu atingir essa meta quando a gente se preparou para isso e aderiu a vocês. A tua ferramenta trouxe esse benefício para a gente. Então, você fala assim, e outra coisa que você não colocou, tem gente que fala, aquilo é caro, aquilo é barato. Depende do teu ponto de vista. Para mim... Se usa ou se não usa também. A ferramenta está paga barato, desde né? o primeiro mês. Ou segundo mês, não sei, lá. Onde eu pude ver que eu não tinha mais que dar 5, 10 cliques para isso ou para aquilo, ou eu tinha uma terceirização aqui dentro do ecossistema, a vistoria, o seguro, ou a cobrança. Eu não preciso do setor mais de cobrança dentro da empresa. Eu tenho o Dr. Mário. Sem dúvida. Não é? Então, as pessoas que têm dúvida têm que olhar desse outro lado.
e tem que ver como sucesso, como inovação e como eficiência. E não ficar parado. Eu podia ter ficado parado na fichinha, né? Porque eu nasci lá no tempo da caneta. Mas a gente não... Deu certo, né? Tal, Naquela mas época deu certo. O mundo evolui rápido, né? Se Então. a gente não tiver também nessa mesma toada, a gente vai ficando para trás, né? Isso é inevitável, né? E você Ou não não pode... escala, né? Porque você fica limitado, né? Talvez estaria dando certo até hoje com a fichinha, mas Só que mais naquela limitado, limitação, né? Vendendo o mesmo tanto, 1 e 2 imóveis por mês. não serve. Não dá para Não serve. Puxando aqui uma ideia também que você falou, Júlio, de todo mundo ter uma taxa mais ou menos parecida, para ninguém puxar para baixo, a gente criou alguns KPIs dentro do sistema que, por exemplo, você vendeu... Um exemplo, tá, pessoal? Mas você vendeu 500 milhões em 2024. Mas quanto você vendeu efetivamente a 6%? Depende se você vendeu só 100 milhões. Você não vendeu 500 milhões. Então, a gente dá um parâmetro desse até para você olhar quanto você vendeu efetivamente, sei lá, 6%. Aí, de repente, você não é tudo aquilo que você imagina, né? Aí você pode trabalhar. Então, isso fica muito transparente no KSI para você poder trabalhar a equipe, tentar negociar a comissão de uma forma mais justa para todo mundo. Né? E até identificar aquilo que você tem que treinar teu corretor, né? Para ele ter melhor performance. Melhor performance. O VGV e o VGC, né? Porque diminui para todo mundo. Diminui para o corretor, diminui para a imobiliária. E você tem isso também na locação. Na locação tem lá. Muita gente acaba cedendo de cobrar um aluguel e acaba cobrando meio aluguel. Eu tenho imobiliária que cobra meio aluguel até hoje. Então. Tem imobiliária, né, por exemplo, que prestigia o corretor também, que consegue fechar negócio, não que fechou mais negócio, mas que fechou negócio mais qualificado, né? Isso. Trabalhando com uma taxa maior, porque significa que se o proprietário aceitou essa taxa é porque viu o valor, viu a importância na intermediação dele, né? Esse corretor tem que ser prestigiado, e não só o que mais vende, né? Necessariamente por quantidade, né? Eu acho que tudo isso é interessante, né? Separar e ter os dados para conseguir tomar a decisão, né? Prestigiar. Não é só vender, né? Tem uma coisa que atinge o seu mercado, o meu mercado, que a gente acabou de falar do software e acabou de falar da sistemática do corretor e comissionamento, que não é só vender. O Marcos podia ser um bom vendedor, ter um bom discurso, mas nada entregar depois disso, que é o que a gente teve experiência, por isso que a gente migrou para outros softwares para até chegar com vocês e a gente está feliz aqui. O corretor também. Não adianta ele só dar para o cliente, não entregar e aí fazer o trabalho dele por um valor mínimo, só para ganhar o dinheiro, para vencer o dia dele. Isso não serve mais para ninguém, gente. E isso está muito claro para todo mundo. Então, hoje, é aquilo que nós falamos lá no começo. Você tem que ter comprometimento, tem que ter a entrega, tem que ter a parceria plena, tem que ter a abertura. Eu ligo para o Marcos, eu falo com o Marcos em 1 minuto. Acho que é isso que demora, menos. Ele me atende. Ele deve atender todo mundo da carteira. Eu falo com o Mário, eu falo com você. Essa característica é a característica daquele cara individual que atendia cliente por cliente. Olha o que o sistema dá para a gente hoje. Porque você sabe que todo outro operacional está sendo sistematizado. Senão a gente não tinha esse tempo. Concorda? Então, olha quanto é eficiente você ter uma ferramenta excelente na sua trajetória de empresa. Você não pode abrir mão disso. Fundamental. Inclusive, o Júlio trouxe aqui uma parte do time, né? Desde ontem, né? Aqui na cidade. Vai ficar até amanhã, né? Olha que bacana, uma imersão. 5 pessoas. De 3 dias, 5 pessoas, né? Olha que enriquecedor que é, né? Sair da rotina ali, né? Do dia a dia do trabalho e enxergar aqui imobiliárias, né? Parceiros, ver a parte de tecnologia, né? Que a turma está lá agora ali com suporte, analisando lá. Isso é muito bom. Volta isso é uma coisa faculdade, né? Que todas as imobiliárias deveriam fazer, nem que for 2 vezes, 3 no ano, mas ter essa reciclagem, porque se fica no dia a dia, o mundo está numa velocidade incrível e você se concentra lá atrás do PC e as coisas vão passando. E a gente acaba evoluindo o sistema, só que muitas das vezes não se aplica no dia a dia por desconhecimento ou por estar na correria do dia a dia. Então, isso, assim, eu aconselho até todas as imobiliárias, puder chamar o suporte lá, marcar uma imersão cada 2, 3 meses, é extremamente importante para estar atualizado do que está acontecendo, né? E aí já estamos caminhando para o final, já deu 1 hora. Mas só deixa eu colocar uma coisa, eu confirmo isso que você está falando. Porque
a pessoa fica ali no dia a dia e ela realmente não vê todo o resto do sistema. Nós ontem tivemos a reunião com o suporte e eu trouxe o financeiro, a gestão de carteira, o TI, né? Financeiro, gestor de carteira, TI, e trouxe o jurídico. Eu trouxe 4 pessoas comigo e comigo 5. Muita coisa que nós vimos ontem, eu falei, nossa, eu não sabia que fazia isso. Eu não sabia que fazia isso. Então, a turma não usa 100% do que vocês estão entregando. A hora que usar tudo aquilo, tanto é que você já sabe, né, que eu vou levar teu pessoal a semana não que vem, mas a outra lá para Sorocaba. Já combinei com o pessoal, falei, agora vocês vão lá. E agora, gente? Então, surpresa. Então, vamos lá. Por quê? Porque tem um outro time que está esperando isso. Porque eu vi coisas na visita hoje, na Lago, e vi outras coisas ontem que o time de gestão de locação, o time de captação, o time de vendas precisa ver. Tem muita eficiência no sistema e coisas que as pessoas não estão usando. Exatamente. E Tem muita coisa boa. Eu vi o que a Lago está usando lá naquilo que ele falou de retenção. Eu vi que a Lago está usando naquilo que ele falou de fazer a programação da desocupação no sistema para avisar o corretor para recaptar o imóvel. Gente, quanto de negócio está se perdendo? Né? O sistema hoje, praticamente todo dia tem coisa nova, né? E as imobiliárias precisam, né, ficarem atentas aí para se atualizarem do que está tendo de novo, buscar ali através do suporte também para poder depois replicar para a equipe, que isso é muito importante, né? Sim. A visita mesmo, vou usar o exemplo de hoje, né, que está recente, mas na visita o Marco ele vai conversando ali com o pessoal, vai vendo, aí a pessoa, todo mundo tem um probleminha. Ai, como é que eu falo? Ai, como é que eu não estou com essa dor aqui? É isso e mesmo. ele vai lá, mas você está usando isso aqui? Não. Aí ele vai lá, já mostra, já resolve. Uma coisa assim. Isso mesmo. De 5 minutos ali de um bate-papo faz uma diferença enorme na vida da pessoa, que às vezes a pessoa não sabe nem como ela agradece, né? Que resolve ali um problemão que ela estava tendo. Queria também né? aproveitar o gancho para agradecer a Lago, né? Que recebeu a Júlio, recebeu a gente de portas abertas. Agradecer o Júlio também, que quando fomos lá para Sorocaba, ele igualmente recebeu os convidados lá, as imobiliárias. Quando a gente tem gestores que abrem as portas, que, por exemplo, o Fabiano abriu, além de abrir as portas, abriu números, abriu equipe, dedicou praticamente o dia todo dele para apresentar o escritório, assim como o Júlio, quando estivemos lá em Sorocaba também com os convidados. Igualmente foi tão cortês, tão anfitrião quanto. É verdade. Então, se não fosse esses gestores, nada disso seria possível, né? Para Então, quem a for gente não pode deixar de agradecer. Ou para quem é de lá também, fazer uma visita lá na Júlio Casas, lá, que é uma imobiliária muito acolhedora lá, né? Muito bonita lá, a sede. É um né? prédio imponente. Diferenciado, né? Parece imponente. que você está num Parece saguão de um hotel ali, né? Você está num shopping de estacionamento, né? Um estacionamento enorme, pode... Você recebe muito caminhão lá? O que é? Por que é um estacionamento tão grande? É o conforto. A gente não quer que nenhum colaborador, nem parceiro associado nosso fique com um carro na rua. Não vai ficar. Eu quero ter acolhido a todos. Eu quero agradecer também ao Fabiano pela receptividade de hoje, pessoa fantástica. Eu fiquei, assim, super entusiasmado com ele, é uma pessoa de energia positiva. O olho dele até brilha quando ele fala. O olho dele brilha, ele vibra com o negócio. Eu falei, nossa, você nasceu para isso, Fabiano, ainda bem que você encontrou esse caminho, olha que sucesso está fazendo. E ele está ali com todo mundo, ele abraça todo mundo, uma pessoa do povo, uma pessoa, olha, muito feliz, muito feliz. Eu aqui agradeço a vocês por ter até feito essa aproximação da gente, né? Porque foi uma experiência espetacular. Então, eu fico aberto lá em Sorocaba, agradeço também a você, Marcos, Gustavo e Mário, pela atenção que dedicam a gente, né? E Sorocaba está aberto a vocês, gente. Por favor, vão visitar a gente. Marcos, pode usar a gente a hora que você quiser para levar quem você precise para a gente poder esclarecer e olhar lá dentro o que está acontecendo, o que transformou nossa vida, né? O que a tecnologia vem dar para a gente esse conforto todo, né? E é isso, e ficar muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo apoio. Também quero agradecer a presença do Julinho aqui. É difícil tirar esse homem de lá, né? Agenda meia... Tem que trabalhar. Só para encerrar aqui, tem uma pergunta que eu sempre faço, de praxe. Teria algum questionamento que eu deveria ter feito para você e não fiz? Você gostaria que eu tivesse feito?
Não, Marcos, eu acho que a gente abordou bastante coisa. Eu acho que a gente fechou um circuito bem legal. E assim, talvez uma coisa que você pudesse ter perguntado para mim é o quanto eu consegui aumentar a minha performance dos corretores de venda e locação em percentual com o uso do novo sistema e das facilidades, das ferramentas que ali estão embutidas. Eu acho que isso seria um norte para as pessoas também pensarem. Eu acho que nós tivemos, assim, de impacto inicial no uso da ferramenta, mais de 30% de aumento na nossa eficiência. Que bom, parabéns. Não é uma eficiência pequena, Sim. é uma eficiência considerável. Então, quando você tem um aprimoramento de sistema, quando você tem uma entrega para o corretor e ele não tem mais aquela necessidade de pensar, mas sim de agir conforme aquilo que está proposto, muda o cenário. Então, essa pergunta talvez seja fundamental para que a gente leve para as pessoas do mercado imobiliário, para os corretores, que você estando numa empresa boa, você estando numa empresa que está atualizada tecnologicamente, a sua chance de ganhar dinheiro é inequívoca. Vá para a imobiliária, vá para o mercado imobiliário. Vamos ganhar dinheiro, gente. Né, E ganhar dinheiro honestamente, com empresas estruturadas, com empresas que têm conceito e têm valor de mercado. É isso. Vamos incorporar essa pergunta aí agora, né? Próximo episódio. Obrigado, Júlio. Vamos lá. Então, obrigado, Júlio. Obrigado, time. É isso aí, pessoal. Tá no fim mais um KSI em Trânsito e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.